Boa noite. Boa noite. É uma alegria retornar à Associação Espírita Chico Xavier, onde eu me sinto entre irmãos. É a família que é a extensão do nosso lar. O Centro Espírita é na Terra um ponto de luz que nos proporciona o aprendizado. A doutrina de Jesus, desenvolvida em Espírito e Verdade pela doutrina espírita, coloca-nos o entendimento de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e, principalmente, por que estamos na Terra. Devemos pensar como espíritos num corpo, e não um corpo que tenha um espírito. Quando Jesus vivenciou naquele contexto lá da Judéia, saindo de Nazaré para Jerusalém, descendo para Jericó, sendo acompanhado pelos seus discípulos, ele deixou muito claro nas suas parábolas que era uma forma que ele encontrou para nos transmitir a lição espiritual, porque até hoje, 2000 anos depois, ainda temos dificuldade de entender aquilo que não vemos. Por isso que hoje nós vamos refletir sobre essas 3 alavancas poderosas que nós dispomos como espíritos, para que possamos então entender melhor a mensagem do Cristo, e como diz Alcione, é preciso que esta mensagem seja conhecida, meditada, sentida e vivenciada. Porque é uma diretriz de ação para o espírito milenar que transita pelo educandário terrestre. Jesus preocupava-se muito com o território das emoções, que muitas vezes árido, pode ser transformado num oásis de bem-aventuranças. Se nós, como espíritos, entendermos a nossa passagem pela Terra como um grande aprendizado, como diz André Luiz, não esse ali, né? Mas o espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, que nós estagiamos na Terra. Então, esse período que vai do berço ao túmulo é mais um período que se soma a tantos outros já vividos. E em cada um deles, nós vamos acumulando experiências. Vamos vivenciando situações que vão se gravando em nossas memórias. Então, o oásis que Jesus falava aos seus discípulos, aos seus apóstolos e a todos nós, essas bem-aventuranças é o entendimento de que podemos, como espíritos, atuar sobre o fluido, modificando-lhe as propriedades, tornando os ambientes mais agradáveis, a começar pelo íntimo, exteriorizando-se com a família, com a sociedade. Como diz muito bem Gandhi, eu acredito que uma pessoa pode viver em paz, defendia ele, e que uma pessoa vivendo em paz influi na paz da outra pessoa que com ela vive. 2 pessoas que vivam em harmonia, em paz, em entendimento, vão influir no conjunto. O conjunto familiar influi no bairro, o bairro na cidade, o estado, na nação e no mundo. Então ele pregava que a paz do mundo é possível, desde que nós consigamos implantá-la em nós. Então, o ato de pensar que nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje e de sempre, foi pensado, foi definido por um filósofo francês chamado René Descartes. Olha que ele viveu de 1596 a 1650. Então,
Lá no francês, ego cogito, ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Então, o ato de pensar é extraordinário. Com o pensamento, ele desenvolveu 4 regras básicas que foram utilizadas por Allan Kardec na compilação da doutrina espírita, em 1856 até 1869, quando ele desencarnou. Quais são essas 4 regras básicas e que servem para balizar todas as nossas ações na encarnação? Verificar. Verificar se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa estudada. Então, quando a gente elabora um pensamento, é preciso verificar se aquilo é real ou ilusório. Então, ele estabeleceu isso. E Allan Kardec, a primeira providência dele, ao tomar conhecimento dos fenômenos das mesas girantes, foi justamente esse primeiro princípio: verificar se não era uma ação de um mecanismo que não se via, como a elevação por um guindaste debaixo da mesa, ou por um fio que puxava para cima. Então, Allan Kardec verificou primeiro, depois analisou. Então, verificar, analisar, ou seja, dividir ao máximo as coisas que estamos pensando em unidades mais simples e estudar essas coisas mais simples. Então, é do simples que nós vamos entender depois o complexo. Sintetizar. Olha a capacidade que Allan Kardec teve para sintetizar nesse extraordinário livro de 1019 questões, toda a base, o fundamento, os princípios da doutrina espírita. Ele então sintetizou, agrupou por temas, criando 4 capítulos. E enumerou. Então, todas as conclusões e princípios utilizados a fim de manter a ordem do pensamento. Dizem os pesquisadores que o ser humano, o espírito encarnado, tem mais ou menos 60 mil pensamentos por dia. 60 mil pensamentos por dia. Porque, inclusive, quando nós dormimos, o corpo repousa, mas nós, espíritos, continuamos a pensar. Então, o René Descartes chegou à conclusão de que o ato de pensar é o ato de existir. No Livro dos Espíritos, na questão 89, Allan Kardec pergunta se o pensamento não é a própria alma que se transporta. E a resposta foi objetiva, foi clara. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é uma percepção do nosso consciente. Ele tem início no córtex cerebral. O pensamento é força construtora, tanto para o bem-estar como para o oposto. Cada um vive em função do que pensa, cultiva mentalmente e faz. O pensamento tem poder. Então, o ato de pensar é como uma usina geradora de força, de energias. E essa energia, ela é viva, capaz de criar vibrações que repercutem em todo o universo. O que você pensa em relação a você, sua vida e as pessoas à sua volta é a sua verdade. E essa verdade atrai situações que vibram na mesma frequência. Então nós, com o pensar, emitimos energia em frequências variadas, que vão repercutir no universo. No livro Nosso Lar, André Luiz questiona Aulus, o seu mentor espiritual, sobre algumas pétalas que caíam sobre um leito de um perispírito em processo de adaptação lá na colônia Nosso Lar. Que era aquele fenômeno? E o assistente Aulus disse que era a mãe dele que na terra estava orando por ele. E o pensamento da mãe vibrava e chegava até aquela colônia que estava na ionosfera. Então, olha, a força criadora
do pensamento, criando energia benéfica, benfazeja, que reabilitavam o perispírito lá no outro plano. Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, vai nos trazer a informação de que o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como também o pensamento dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Saneia ou vicia. É muito grave essa capacidade criadora que nós temos no ato de pensar. E no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série do André Luiz, eles estão em deslocamento volitivo no plano espiritual para socorrer espíritos no umbral. E num determinado espaço, que ele chama de área, a respiração tornou-se ofegante. E ele dá um exemplo que era como se estivesse respirando fumaça de uma queimada. Então, quando a gente passa por uma queimada, aquela fumaça nos dificulta a respiração. E aí André Luiz perguntou, mas do que se trata esse fenômeno aqui? Aí Alexandre, que era o espírito que acompanhava a caravana, disse, são encarnados e desencarnados em conúbio vibracional de ódio, de pensamentos negativos que criam essa psicosfera simbiótica e que dificulta o espaço sideral. Então, ali nessa observação, André Luiz está confirmando o que Allan Kardec colocou lá no livro A Gênese. Realmente o pensamento cria áreas no plano espiritual. E também o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. Nos ambientes harmônicos, por exemplo, aqui nessa memorável noite, nós estamos respirando um ambiente aprazível, tranquilo, sereno. Então nós recuperamos as perdas fluídicas que sofremos todos os dias pela irradiação do pensamento. Como recuperamos por meio dos alimentos as perdas do corpo material. Então, como é importante estarmos neste ambiente de aprendizado e reabilitação, para que o nosso psiquismo, o nosso perispírito se fortaleça. Sueli Caldas Schubert, no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, traz uma abordagem extraordinária sobre o ambiente e a ambiência. O ambiente é tudo que é físico, palpável, né? E a ambiência é justamente a egrégora, a psicosfera, que é resultante do que sentimos, pensamos e realizamos naquele ambiente. Então isso nos dá uma dimensão do que seja a questão da energia que existe em todos os ambientes e lugares, só que em qualidades e densidades diferentes. Então, nesse mesmo capítulo, Allan Kardec diz que com o pensamento, o espírito atua sobre os fluidos, modificando-lhe as propriedades. Isso aqui em 1864 foi escrito. Em 2010, um cientista, um pesquisador japonês, chamado Amaro Emoto, começou a publicar os primeiros estudos científicos a respeito do efeito dos pensamentos nas moléculas da água. É muito interessante essa pesquisa, porque 68% do nosso corpo é água. Então, o estado de saúde ou doença está muito ligado à qualidade do que pensamos, porque nós modificamos as propriedades. E ele publicou
algumas imagens obtidas após alguns experimentos, que é chocante. Por exemplo, pensamentos de ódio sobre um recipiente com água deixa a água escura e até criando larvas. A mesma água, no outro recipiente, recebendo emanações mentais positivas, se transforma em cristais. Então a molécula da água se modifica através da vibração do pensamento, que não é visível, mas é possível. E ele fez isso com alunos, colocando 5 alunos num recipiente, ao lado do recipiente, e 5 alunos em outro, a mais de 100 metros de distância. Um grupo ficou encarregado de vibrar negativamente sobre a água. Nossa, essa água aqui é ácida, essa água aqui faz mal. E vários impropérios. E no outro, que bênção é ter a água. Sacia a sede, renova as plantas. Então a água recebeu a vibração e modificou-se. E depois ele analisou também com músicas. Músicas clássicas e músicas de rock pesado. Olha o que aconteceu com a água. Então, as mesmas vibrações chegaram até aquelas moléculas. E o que acontece conosco quando a gente recebe estímulos positivos? Nossa, você é uma pessoa fantástica. Você é uma pessoa especial. Eu amo você. Vai ter um efeito. Puxa, mas você é um cara difícil. Não consigo gostar de você. Vai ter o efeito. Então, a nossa responsabilidade ao pensar e vibrar é muito grave, é muito grande. E o que é o sentir? À medida que nós pensamos, nós sentimos alguma coisa. Então o sentimento é um estado ou condição psicológica e suas manifestações originadas das pulsões de afeto ou aversão. Então quando alguém pensa bem de nós, não importa que esteja presente ou distante, nós vamos sentir alguma coisa. Como o filho sentiu lá na colônia no solar a vibração, o sentimento materno orando por ele. Então, nós temos uma alavanca poderosa em nossas mãos para ajudar a mudar o mundo, desde que nós consigamos mudar a nós mesmos. Tem um pesquisador americano chamado Paul Ekman. Ele diz que existem 6 emoções básicas universais, independe do país, da cultura, da raça, da condição econômica ou social. Todos nós temos estes sentimentos. Medo, o nojo, a raiva, a surpresa, a felicidade e a tristeza. Então, a doutrina espírita, revivendo a mensagem do Cristo, traz para nós ferramentas, instrumentos, diretrizes para nós vencermos esses medos. Porque sentir medo é natural, mas permanecer com medo, do pânico, já não é mais natural. O nojo. Os apóstolos com Jesus transitavam de Jerusalém para Jericó. E no caminho, um cão em estado de decomposição já avançado. Os apóstolos, sentindo aquele odor fétido, botaram a mão no nariz e viraram para o lado. E o Cristo abriu a mandíbula daquele cão e disse: que dentadura linda tinha esse animal. Perceberam? Então nós podemos ressignificar as coisas. Porque tudo que nós encontrarmos pelo caminho tem o lado bom, o lado positivo. Mas se nós tivermos esse sentimento instalado, nós não vamos conseguir ver. Por isso é importante, porque o cérebro não possui círculos específicos para emoções, mas sim padrões de ativação neural. Então, vencendo os medos, nós temos um princípio de ativação moral diferenciado. Vicente de Paulo,
que viveu entre 1581 a 1660, foi um pároco. Eu trouxe esse exemplo de sentimento porque ele reflete realmente a vivência nossa em sociedade. Então, quando o pároco, ele cuidou de uma família doente, que não tinha o que comer, percebeu que quando o dinheiro acabasse, a família voltaria à sua indigência de antes. Então, olha o que ele fez. Buscou outro meio mais eficiente e em longo prazo para ajudar. Em 20 de agosto de 1617, nasceu a primeira célula da Caridade Vicentina, que foi confiada, segundo os ditames da sociedade, às mulheres, que foram chamadas servas de Deus. Então, pela sensibilidade feminina, a elas foram confiadas. E veja interessante, em 1858, então de 1617 a 1858, passaram-se alguns séculos. O mesmo espírito comparece a Allan Kardec e manda para nós a seguinte mensagem: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Olha o sentimento desse espírito. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador. Por isso que para nós espíritas, não é fora do espiritismo não há salvação, e sim fora da caridade. Porque a caridade é o amor em ação. Tanto é que quando Paulo escreveu na epístola de número 9 aos Coríntios, sobre a caridade, ele escreveu assim: se eu falasse a língua dos homens, olha que são muitas, e também a língua dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um sino que tine. Se eu entregasse todos os meus bens aos pobres e não tivesse caridade, nada disso teria valor. Se eu entregasse o próprio corpo em holocausto e não tivesse caridade, nada teria a acrescentar. E continua dizendo que a caridade é mansa, é pacífica, é compreensiva, é compaixão. E quando Jesus fala sobre a caridade, ele nos fala sobre o BIP, que é benevolência para com todos, I, indulgência para com as faltas alheias, e P, perdão das ofensas. BIP. Quando, no final de tarde, ao lado do lago de Genezaré, Jesus meditava, Pedro foi até ele e fez uma pergunta. Mestre, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? E Jesus não respondeu nada, continuou meditando. Eu passei muitos anos para entender essa chave. Passado alguns instantes, eis que Pedro, incomodado com o silêncio do Cristo, volta-se ao mestre da vida, ao mestre do amor, e indaga: será que eu devo perdoá-lo até 7 vezes? Então ele fez a segunda pergunta. Talvez tivesse perdoado 6, E queria saber se tinha que perdoar mais uma, Qual é a razão dele perguntar: devo perdoar até 7? E Jesus, voltando-se para Pedro, diz: em verdade, Pedro, não deveis perdoar somente até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes a mesma falta. Então, meus irmãos, Jesus, o médico das almas, não iria pedir algo impossível de se fazer. Porque o perdão é o desligar da mágoa, do ressentimento. O perdão nos leva à compreensão, à ressignificação. E quando nós perdoamos, nós tiramos de nós o ácido desse sentimento que devora por dentro a nossa alma. Então Jesus trouxe-nos no território da emoção
oásis, dizendo: bem-aventurados sois todos vós, mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E ele disse mais: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou humilde, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então o mestre da vida convida-nos a ir até ele, ou seja, a buscar sua mensagem, que é transformadora. E a nossa vontade, o agir. Então nós pensamos, nós sentimos, agora vamos agir. Então o que é a vontade? É a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar alguma coisa. Paulo de Tarso, fiel soldado romano, dirigia-se para prender Ananias. E ao meio do caminho, ouve na acústica de sua alma: Paulo, Paulo, por que me persegues? No mesmo instante, em espírito, ele reconhece a voz do Cristo. E a sua vontade, nesse momento, diz: Senhor, que queres que eu faça? Aí Jesus vai até Ananias e ele te restituirá a visão e te dará a instrução. E foi isso que aconteceu. Quando Paulo recupera a visão, ele diz: agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a partir daquele instante, a sua disposição de fazer, de praticar o bem, de divulgar a mensagem do Cristo, se transforma no seu propósito de vida. Então, meus irmãos, é um apetite, um gosto, um prazer, uma disposição de ânimo, é que nos leva a agir nas circunstâncias. E o André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, fala-nos, no capítulo 11, sobre onda mental. Então, o nosso pensamento cria ondas. E a vontade, diz ele, reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias. Você está pensando algo, surge uma circunstância e muda, muitas vezes, completamente a onda mental, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas, desencarnadas ou encarnadas, que se afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras, no quimismo inelutável do pensamento. Então essa química mental aí está muito associada com o nosso propósito, a firmeza no caráter, para que a gente não caia na vibração e entre em conexão com ondas negativas. E aí vem, então, novamente neste livro de 1019 questões, a questão 919. Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então o desafio nosso é muito grande de crescermos, melhorar espiritualmente e resistir à atração do mal. Qual é o meio? Aí vem um espírito de grande sabedoria e diz assim: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esta frase está esculpida no templo de Ésopo, na antiga Grécia, quando Sócrates ia orar nesse oráculo, né? Encontrou lá escrito. Pelo que a gente tem conhecimento, essa frase vem de 400 anos antes de Cristo, de Tales de Mileto. Foi um grande filósofo que não escreveu nada, mas o que ele falou, assim como Jesus, foi traduzido, transmitido de geração em geração e chegou até nós. E ele dizia na época, que 3 coisas eram precisas
necessários à felicidade humana. Só 3. E ele sintetizou cada uma delas em 2 palavras, que é muito significativo para nós em 2024, aqui em São Bento do Sul. Primeira das 3, consciência tranquila. Fácil, né? Segunda coisa para a gente ser feliz, coração pacificado. Sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento. E a terceira, conduta reta. Então, se a gente tiver a consciência tranquila, o coração em paz e uma conduta reta, encontremos o caminho da felicidade. Porque é isso que Jesus falou para Pedro. Para ele perdoar, ele tinha que manter a sua consciência em paz, seu coração pacificado. Conduta reta, viver na diretriz do bem, construindo o melhor. E aí o Espírito Santo Agostinho vem complementar a segunda pergunta. Allan Kardec reconhece a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Aí Santo Agostinho diz assim: fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interessante, né? Não é no começo do dia, é no fim do dia. Interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente viaja em busca de conhecer-se, de avaliar-se, de analisar-se, nós estamos justamente indo em direção à lei divina. Examinai, diz ele, o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, Jesus, o médico das almas, foi entendido por Santo Agostinho. E ele recomenda que façamos um exercício diário. Isso é possível, não custa nada. Antes de a gente dormir, pensar, puxa, como é que foi desde a hora que eu acordei hoje? Será que eu agradeci a Deus por ter acordado? Será que eu consegui dizer à pessoa que eu amo, a esposa, o esposo, o filho, a filha, como é importante você em minha vida? São situações diversas que Luiz e Hay, no seu livro Ame-se e Cure Sua Vida, nos traz do seu próprio exemplo. Aos 66 anos, ouviu do médico o seguinte: Luiz, você só tem mais 60 dias de vida. Porque ela vinha tratando de um câncer há 16 anos. E a metástase cada dia aumentando. E ela então, ao ouvir aquilo, saiu em desespero, chorando. E ao cruzar por uma praça, eis que um senhor de cabeça branca, olha para ela e diz assim: ô mulher, por que choras? E ele estava rindo. E ela disse: eu choro porque eu vou morrer. E ele falou: mas isso é ótimo. Todos nós morremos. Ela disse: mas eu vou morrer daqui 60 dias. E aquele senhor diz: mas então ótimo. Você tem 60 dias para agradecer a Deus os 66 anos que você viveu. Aproveite e diga 10.000 muito obrigados por dia. Olha a lei da gratidão. 10.000 muito obrigados por dia, mas como? E ele disse para ela assim, quando você acordar, agradece a Deus pelos olhos.
Sem eles, você não veria a cor das flores, o rosto amável das pessoas. Desceu, saiu da cama, agradece a Deus pelos pés que te levam a caminhar sem reclamar. A mão, agradece a Deus por ela. Quantas coisas sem ela não poderia fazer. Vai vestir a roupa, pensa naqueles que plantaram o linho, o algodão, os que colheram, os que beneficiaram o fio, que teceram a malha. Quantos até chegar nessa camisola que você vai vestir agora, nessa camisa, nessa calça. Aí você vai abrir a torneira, pensa naqueles que a noite inteira trabalharam para que a água chegasse em condições para você. E quem fabricou a tubulação? Aí você vai tomar o café. Imagine aqueles que plantaram, que colheram, que trituraram, que beneficiaram. E o pão, o trigo? Até ela tomar o café, ela tinha 3.500 motivos para dizer muito obrigado. Só até ali. E depois, a condução, o transporte, a rua, tudo. E ela passou a fazer aquilo, agradecer a Deus por tudo que ela tinha. Passaram-se 4 meses, 120 dias. Ela lembrou do médico. Ela esqueceu o médico, esqueceu o problema, porque ela estava agora ocupada na gratidão, mas voltou lá. Quando o doutor viu ela entrando, disse: nossa, mas você aqui? E ela estava sorridente, feliz. O que aconteceu? Pensei que você tinha morrido. Não, eu quero fazer todos os exames. E assim o fez. E não tinha nenhuma metástase mais. Aí o médico ficou impactado. Mas o que aconteceu? Ela falou: lei da gratidão. Um senhor me ensinou a ser grata, porque ela vivia a vida reclamando. Ela foi estuprada aos 16 anos por um tio, teve um filho deficiente, que foi um terror na vida dela. Então ela, com o pensamento no dínamo, gerando energias destruidoras das células. Aí o médico disse: vamos escrever um livro contando a história. Aí surgiu o primeiro: Ame-se e cure sua vida. E depois outros e outros. Essa mulher viaja pelo mundo fazendo palestras. Louise Hay. Portanto, meus irmãos, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Amai-vos e sereis felizes. Mas para que eu possa amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Então, quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amai ao próximo como a vós mesmos. Então, que possamos ter Jesus presente em nossas vidas, para que possamos não crucificá-lo, como equivocadamente fizeram os fariseus lá no Sinédrio. Ele não era criminoso, mas foi açoitado, foi condenado e foi pregado numa cruz. Mas ele disse ao final: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então que possamos saber o que estamos fazendo. Muita paz, muita luz, e que essa ambiência continue cada dia mais harmônica para todos nós. Sim, sim. O senhor não quer falar mais um pouquinho? Quer falar mais um pouquinho, então? Realmente, você foi inspirado. Porque eu tinha pensado em falar algo, e pensei, vou deixar para outra ocasião. Mas eu vou falar. No livro dos médiuns, tem uma afirmação de Allan Kardec que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau de sensibilidade. O que quer dizer a palavra médium?
é estar entre meio. Então nós estamos entre a dimensão física e a dimensão espiritual. E quando nós conseguimos nos reequilibrar espiritualmente, nós passamos a ser bons médiuns, instrumentos da mensagem do Cristo. E quando nós estamos em desarmonia interior, nós continuamos médiuns, só que muitas vezes de espíritos maus, vingativos, que nos usam para a desarmonia, seja no casamento, no convívio familiar, ou muitas vezes até no trabalho. Então que possamos estar assim vigilantes, como disse Jesus, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Porque pode ser que no dia de hoje você foi usado pelos Espíritos para edificar ou para desunir. Então estejamos assim conscientes dessa realidade, para sermos o que Jesus diz, vinde pois trabalhar na minha vinha, a seara é imensa e os trabalhadores são poucos. Então que possamos nos qualificar para trabalhar na vinha do Senhor. Era isso que eu queria dizer.